capítulo 11, versículo 6, que diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que os buscam. Então, aqui nessa palavra podemos ver como é importante crer em Deus, como é importante buscar a Deus e crer que ele existe, crer nos seus milagres, né? E daí também aqui fala sobre a recompensa, sobre Deus vai te recompensar, né? E se a gente ir em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o receberás. Então, aqui, para vocês verem como é poderoso a oração. Sobre tudo aquilo que a gente pedir em oração e crer, nós vamos receber de Deus, né? Como a oração, buscar a Deus, como é o poder da oração e como a gente deve buscar a Deus incansavelmente, né? Fazer jejum, fazer oração, ler a palavra. Isso nos aproxima de Deus, né? E se a gente for lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 ao 29, está escrito assim. Não, desculpa, do versículo 28. Está escrito assim, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto ou seu propósito, como pode estar escrito na Bíblia, né, de cada um. E aqui, como nós podemos ver, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente ora, a gente pede para Deus e Deus nos dá, mas só que às vezes Deus ele nos dá não aquilo exatamente que a gente pedimos a Ele, né? Não sei se os irmãos já ouviram essa frase: eu pedi flores para Deus, mas Ele me deu chuva. Essa frase é muito antiga, muito usada. E essa frase, para tentar explicar melhor sobre essa palavra, ela quer dizer que às vezes eu peço para Deus algo, eu vou em oração, fico em jejum, só que Deus me dá outra coisa. Às vezes Ele não me dá exatamente aquilo que eu pedi a Ele. Só que Deus faz isso juntamente porque Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe do que eu preciso, do que você precisa. E às vezes nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Então Jesus, Ele sabe o melhor. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Amém? E a palavra também fala, assim: e naqueles que são chamados por seu decreto. Que quer dizer, aqueles que são chamados para o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes Deus nos dá oportunidade, Ele nos chama para falar a palavra dele. Porque Deus não quer que a gente viva de aparência, vá só na igreja, faça uma oração. Não, Deus quer que a gente busque Ele. Deus quer que a gente vá além disso. Deus quer que a gente salve almas para Ele. Então Deus nos dá um propósito, Deus nos dá uma oportunidade. E às vezes a gente tem vergonha, tem medo de às vezes ir lá na frente do público, falar uma palavra, ler uma palavra, pregar, cantar, né? A gente tem essa vergonha. A gente tem esse receio. Só que a gente não pode ter, a gente tem que enfrentar nossos medos e ir, porque Deus te escolheu, Deus me escolheu. Tem pessoas que pregam e falam muito melhor que eu. Tem pessoas que cantam melhor que eu. Mas Deus te escolheu, Deus me escolheu para fazer a obra dele. E a gente deve agarrar isso com as duas mãos, né? Não ter medo, mas se enfrentar esse medo e ir buscar a Deus e ir fazer a obra dele. Amém? E eu deixo essa palavra hoje, né? Que eu estava lendo ela antes de ontem, né? Deus botou no meu coração, daí eu falei, não, eu vou falar sobre isso, né? E
agradeço a Deus por tudo que vem nos abençoando, nossa vida, né? Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, né? Que nosso final de semana seja um final de semana abençoado, cheio de vitórias. Amém?